irmãos. Vamos aqui dar continuidade, término da lição, que é a lição número 8, que é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Hoje a gente vai estar terminando essa lição e que o Espírito Santo venha falar ao coração de cada um de vocês. A revista que eu estou usando é A Igreja em Jerusalém. Espero que Deus até aqui tenha falado com vocês e que vocês ainda venham aprender no dia de hoje. Então vamos para a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma cada um de nós em tuas mãos, abra o nosso entendimento, que a gente venha aprender aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Toca na nossa mente, na nossa alma e nos dê o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos agora para o término da nossa lição, que é o terceiro tópico, que fala seguindo os princípios cristãos. O ponto 1 vai falar privilegiando o caráter. Na existência das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Aqueles que iriam cuidar da mesa deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha, ou matrir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes pensamos que essa exigência era apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir à mesa, isto é, o diácono era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todos os rebanhos? Então, não tem como a gente pensar que isso era naquele tempo, na época dos apóstolos, que tinha que ter essa boa sabedoria, boa reputação, que tinha que ser cheio do Espírito Santo. Não. Até os dias de hoje, isso tem que acontecer. Por quê? Porque a boa reputação é porque quando um pastor, quando eu vou falar aqui, é desde o diácono ao pastor, desde o diácono, dependendo da igreja, ao bispo, ou apóstolo, dependendo da denominação. Mas o que acontece? Nós temos que ter uma boa reputação. Porque como vamos cuidar de um rebanho sem ter uma boa reputação? Aquele pastor ali, não, calma aí, eu vejo ele fazendo isso. Eu vejo ele fazendo aquilo. Eu já vi ele fazendo isso. Opa, calma aí. Não é dessa forma. Você pode já ter feito isso no passado, mas hoje você se consertou, se arrependeu e agora está no caminho do Senhor. É diferente. Teve o arrependimento, mas você não pode continuar praticando o que você praticava de errado. Porque além de não agradar a Deus, não vai agradar o rebanho. Porque não tem como eu ser um mau pastor e agradar as minhas ovelhas. Porque se eu largo minhas ovelhas para lá, se um pastor larga as ovelhas para lá, o que vai acontecer? Elas vão fugir, elas vão sair, elas vão se perder. E não é dessa forma. Nos dias de hoje, principalmente, temos que ter a boa reputação, ser sábio para dirigir uma igreja e dirigir um rebanho, porque são pessoas ali, cada uma com uma dificuldade, cada uma com seu problema, cada uma com uma petição, e também saber ser cheio do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vemos que as coisas que Deus faz vai nos ajudar, porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz ao caminho verdadeiro. Então, até os dias de hoje, tem que continuar. Temos que ter boa reputação, ter
sabedoria e ser cheio do Espírito Santo. Não pense que isso foi só lá atrás com os apóstolos, não. Porque eu servir a mesa é servir ao povo, servir aos necessitados da tua casa, da tua igreja. Amém? Exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além de exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria, defender a boa ortodoxia, isso é, a doutrina correta. Era importante, mas incompleto é incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual? Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais, com a sabedoria do exercício da diaconia. Vamos lá, de novo. A caneta aqui. Se eu desmonto toda essa caneta, ela não é mais caneta. Não tem mais como eu escrever com ela. Ah, você pode pegar só a carga e escrever, mas não é mais caneta. A função vai ser só de escrever. Mas cadê a proteção da carga? Se alguém vê aquela carga, não sabe que é uma carga, ela pode pegar e jogar fora. Se ela vê só um pedaço dessa caneta que protege a carga, só tem esse que eu vou jogar fora. Então, do diácono ao pastor, nós temos que entender que nós temos que ser, como eu já falei, saber muito sobre, ter uma espiritualidade muito boa, mas também uma sabedoria. Quando eu leio a palavra crescer na graça e no conhecimento, eu entendo que graça, ela vem diretamente de Deus. Conhecimento também, mas é o conhecimento humano. Eu não tenho como falar só de Deus se eu não conheço profundamente. Eu costumo falar para os meus alunos na escola bíblica que se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Se você quer ter intimidade, ore. Por quê? Porque o que acontece? Muitas pessoas, quando você vai falar, você quer conhecer Jesus? Não, já conheço. Mas já conhece por quê? Lembra de Jó? De ouvir falar. Mas Deus não quer que você só ouça falar dele, ele quer ser seu amigo, ele quer ter intimidade contigo. Então, como eu me aprofundo mais para conhecer a Deus? Quando eu procuro sobre ele. Então, eu tenho que ter uma boa espiritualidade, ser bem espiritual, cheio do Espírito Santo, mas também eu tenho que ter uma teologia. Quando eu pego e junto esses dois, eu me torno sábio nas mãos do Senhor. Por quê? Porque eu vou ter a palavra, o conhecimento e vou ter a espiritualidade. Infelizmente, algumas pessoas ou criticam só quem procura somente a teologia, a escrita, e esquece o espiritual. E tem outros que querem só o espiritual e esquece a palavra, achando que você não precisa estudar. Achando que o Espírito, você tem que orar e o Espírito Santo pegar e agir através de você só, pronto, acabou. E não é dessa forma. Como uma vez eu fui pregar para o diácono, antes do culto a gente sempre tinha uma palavra de 5 minutos, aí conversando com uma amiga, ele falou, não, você lê um versículo e o Espírito Santo faz o resto. Opa, é dessa forma, pessoa mais experiente do que eu na época. Aí eu li um versículo, fui, cadê que o Espírito Santo fez o resto? Como que o Espírito Santo vai fazer o resto se eu não conversei com o Espírito Santo? Como? Como que você vai... É um monólogo? Que você fala sozinho? Não. A pregação da palavra não é um monólogo, que só quem age é você. Ou você é Deus. Não, é você e Deus. Você vai olhar aquela palavra, vai conversar, vai ver o que Deus quer que fale. É isso. Então nós temos que estar preparados, desde as coisas
a sabedoria humana como a sabedoria divina. Elas têm que estar junto. Palavra, graça e conhecimento. Porque se não tiver a graça e o conhecimento junto, não tem como a gente andar, fazer uma igreja andar. Lembra que a gente está falando? Tem que ter a parte social e a parte espiritual. Ah, mas não tem cada um com seu, dividido, cada um com seu? Não, não é cada um com seu. Porque, na verdade, todos nós somos diáconos. Todos nós estamos aqui para servir. Então, é aquilo. E vai existir situação que Deus vai querer que o pastor haja de uma forma que não é no púlpito. Não é com a oração, mas sim com uma palavra. Às vezes a pessoa não está ali precisando ela está precisando de um conselho. E aí o que você faz? Você, cheio do Espírito Santo, você vai dar o conselho que aquela pessoa está precisando. Porque às vezes sem Espírito Santo, meu filho, você vai dar um conselho errado. Pode crer. Porque a natureza humana é essa. É querer fazer o que nós queremos. O que o nosso corpo quer. Amém? A conclusão. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência ao mais necessitado. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há uma necessidade em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem da Escritura para alcançá-lo. Assim a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Amém? Amém, meus irmãos. Semana que vem estarei dando continuidade à próxima aula, uma igreja que se arrisca. É a lição 9, que o Espírito Santo venha continuar falando no coração de cada um de vocês, que o Senhor venha ser a sua prioridade e que Deus venha continuar falando no coração de cada um. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por o final de mais uma aula e do seu entendimento, da sua palavra, que o Senhor continue falando com cada um de nós, que a gente venha continuar meditando em tua palavra, para que a gente venha se aproximar cada vez mais de ti. Não permita que a gente se afaste do seu caminho, mas que a gente se aproxime cada vez mais. Nos dê um ótimo dia debaixo de suas mãos forte e poderosa, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Que vocês tenham um ótimo dia, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus.